Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 57 falando sobre o Windows 10. Pessoal, o assunto que nós vamos escrever agora é a ideia de que o Windows, por ser sistema operacional, serve como interface de comunicação entre o usuário e a máquina, entre o usuário e o computador. Porque quando a gente vê questões de provas de concurso falando sobre as funções de um sistema operacional, como o caso do Windows, nós podemos dizer que um sistema operacional tem diversas funções. Primeiro, ele é um software básico, porque ele serve de base para que outros programas possam funcionar, por isso ele é chamado de software básico. Ele gerencia os recursos do sistema, tanto recursos de software, como também gerencia recursos de hardware através dos drivers dos dispositivos. O Windows controla como a impressora funciona, como o teclado funciona, como o mouse funciona, assim por diante. Portanto, ele gerencia os recursos do sistema, tanto recursos de software quanto de hardware. E agora a parte que é mais relevante para o usuário comum, que é entender que todo o sistema operacional, e o Windows 10 não é diferente, funciona como interface de comunicação entre o computador, entre a máquina e este usuário, que sem uma interface de comunicação para facilitar a integração usuário-máquina, o usuário comum não conseguiria usar o computador. Quer dizer, um usuário comum sem a existência de um sistema operacional perde a interface de comunicação dele, usuário, com o que a máquina pode fazer. E é esse ponto que eu acho muito interessante escrever, quando me perguntam assim, professor, o que é a área de trabalho do Windows? A área de trabalho é um ambiente gráfico, uma interface gráfica com o usuário. Por que gráfica? Porque tem vários elementos gráficos, como ícones, barra de tarefas, janelas e assim por diante. Mas no próprio Windows, se eu digitar aqui prompt de comando ou CMD, abre o prompt de comando, que é uma interface textual. Então o Windows me permite tanto operar o sistema com uma interface gráfica, como o caso da área de trabalho, ou com uma interface textual, como o caso do prompt de comando, que eu posso digitar comandos de texto para operar o sistema. E olha só então o que essa questão de prova elaborou sobre esse assunto que a gente está discutindo agora. Acompanha comigo a questão que diz assim: observe o texto abaixo. Os, lacuna, usam uma interface gráfica do utilizador e esta permite as, lacuna, darem ordens ao, lacuna de novo. Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente as lacunas do texto. Como ele falou em interface, seja ela gráfica ou não, mas falou interface, aqui a gente poderia colocar: os sistemas operacionais usam uma interface gráfica do utilizador e esta permite às pessoas darem ordens ao computador. Então a resposta disso tudo nós encontramos na letra D. Os sistemas operacionais usam uma interface gráfica ou textual, não importa, do utilizador, e esta permite que as pessoas darem ordem ao computador. Então o certo aqui mesmo ficou a letra D de Dinamarca para essa questão. Mas uma questão interessante porque ela vai na essência do que é um sistema operacional para o usuário. Para o usuário, um sistema operacional é uma interface que pode ser gráfica, como o caso da área de trabalho do Windows, ou uma interface também textual, como o caso do prompt de comando. Isso vale não só para o Windows, vale para diversos sistemas operacionais essa premissa. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e também não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dos nossos vídeos. Eu espero vocês então na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!